Boa tarde, gente. E aí, vamos entrando. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série. Vou pingar um olhinho aqui do Tangerine. Eu amo esse óleo aqui para depois do almoço, para dar energia. Alguém já usou? Boa tarde, meninas. Vamos entrando. Nossa, eu amo o cheirinho dele. E ele traz energia, traz ânimo, tira aquela sonolência após almoço, ó. Tangerine, maravilhoso. Gosto muito. Vamos entrando, boa tarde. Hoje vamos falar sobre exercício físico. Ai, deixa eu fixar o tema aqui. Já ia esquecendo. Deixa eu fixar nosso tema. Hoje é sobre exercícios físicos que a gente vai falar. Tô aqui com o meu cafezinho. Vocês estão com um cafezinho aí? Vamos lá? Pra quem tá caindo de paraquedas, a gente tá falando sobre esse livro aqui, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Esse livro é do Dr. Suhas Kshirsagar. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, é como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter mais saúde e energia. Nós fizemos uma introdução do livro, falamos depois da introdução, no segunda live, sobre o nosso relógio biológico, né, sobre sono. Falamos semana passada sobre alimentação e hoje então é sobre exercícios físicos. Eu já vou pedir que vocês compartilhem a live aí. Compartilhem a live para chamar a mulherada pra cá. É uma mini live, né, 30 minutinhos. Eu estou num cenário diferente. Se vocês notarem alguém passando ali atrás, tá tudo certo, são minhas filhas. Ali é um corredor da nossa casa. Enfim, talvez vocês enxerguem alguma passando, mas fica aqui comigo, tá? Vamos compartilhando a live aí, que a gente vai começar. Hoje, então, sobre exercícios físicos. Lembrando que eu não sou profissional da área, tá? Semana passada eu falei, eu não sou nutricionista. Hoje eu vou lembrar, eu não sou educadora física. Eu só tô trazendo aquilo que o livro traz, tá? Que o autor aqui propõe. Eu tô passando o recado dele, claro, faço um acréscimo ou outro meu, mas o conteúdo é dele, eu não sou especialista nisso, tá? Quem tem o livro aí dá pra acompanhar, apesar de que eu não tem tempo hábil aqui para eu falar de tudo que traz os capítulos, né? Hoje, se eu não me engano, são capítulos 8 e 9. Quem não tem, é um bom investimento esse livro aqui. Quem não pode investir, não tem problema, só você assistir. Oi, Alexandre, tudo bem? Só você assistindo as lives, você já consegue pegar um bom pedaço aqui, né? Tem uma boa noção do conteúdo, tá? Oi, gente, muito boa tarde pra todo mundo. Tô vendo o pessoal entrar aqui. Compartilha a live lá, vamos chamar a mulherada pra cá. Vamos começar então? Só tomar mais um golinho do meu café. Hoje eu não tomei café depois do almoço. Eu deitei ali no sofá, quase que eu durmo. Pronto. Vamos lá então. Capítulos 8 e 9, eu acho que é. Deixa eu só ter certeza aqui. Capítulos 8 e 9. Lembrando que esse livro, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, ele é baseado na medicina indiana, né, no Ayurveda, que fala sobre o ciclo circadiano, que é aquele ciclo nosso, onde a gente se regula pela luz e pela escuridão. Quando está dia, quando está claro, o meu corpo produz hormônios para que eu fique acordada, para que eu produza, para que eu me mantenha, né, produtiva, enfim, o meu sistema digestivo trabalhando em alta capacidade. E quando está escuro, que é a hora de dormir, o meu corpo produz melatonina, o hormônio de sono, eu tenho uma boa qualidade e quantidade de sono. Esse é o ciclo circadiano e esse livro se baseia todo nele. Então nós falamos sobre o sono, falamos semana passada sobre alimentação e sobre os melhores horários aí para ingerirmos aquela refeição mais substancial, assim, quais são os horários que o nosso sistema digestivo já não está em alta performance, né, em alta capacidade, mas no final do dia ali, quando ele já está preparando o nosso corpo para dormir, né, para a noite, para a escuridão que vai chegar. E hoje então
vamos falar sobre exercício. Então o livro inteiro ele fala sobre sono, alimentação, exercícios, mas nos horários certos, ok? Boa tarde, Mirelle, vai ficar gravado, estou com horário de almoço, não vou poder assistir. Maria, eu tento gravar, semana passada quase que eu não consegui, ficou dizendo que não tava dando, e no final rolou. Então eu sempre tento deixar salvo minhas lives de terça-feira, caso eu não consiga, não foi problema técnico aqui, tá? Mas eu vou tentar deixar salvo sim, ok? Então, ele traz aqui no capítulo 8, ele começa falando sobre o exercício certo na hora certa, né? E começa dizendo que todos sabemos que exercícios físicos fazem bem, né? Ninguém discute isso. O exercício físico é bom e ponto. E ele fala que no Ayurveda, né, que é na medicina indiana, aí, os exercícios são considerados um ritual sagrado diário, assim, tem que ser feito, né? E é uma das maneiras mais poderosas de manter o corpo funcionando de maneira ideal. Então, o exercício físico vem aí como algo muito, muito importante para a saúde integral, para manter o corpo funcionando, né? E aqui a gente já separa o exercício físico daquela vida fitness. Eu quero ter um corpo bonito, eu quero estar musculoso, ou eu quero estar com a barriga chapada, enfim, para o exercício que é vital para manter o meu organismo funcionando, ok? Então a gente já consegue fazer essa separação aqui. E no Ayurveda, que é então a medicina indiana, é fundamental com que o exercício físico faça parte da rotina diária para que o organismo funcione de uma maneira ideal, tá? Vou assistir depois, obrigada. Tá bom, Maria, espero que consiga, tá? Então ele fala aqui sobre a conexão circadiana. Existe o nosso ritmo, né, nosso ciclo circadiano, do modo de sono, do padrão de sono, né, ou da falta dele, falamos isso, dos horários das refeições, né, vimos como os horários da refeição afeta o nosso ciclo, ritmo circadiano aí. E o terceiro mecanismo, então, pelo qual o corpo sabe que horas são, é a atividade física. Olha que interessante. Quando o corpo está fisicamente ativo, o corpo, né, o nosso cérebro, ele supõe que estamos num período diurno, que é dia, que tem luz. E quando o nosso corpo não está ativo, o nosso cérebro entende que há escuridão, que é o momento de sono, que é o momento de repouso aí, para depois, no dia seguinte, né, acordarmos e exercitarmos isso. Então, ele fala aqui da importância, e essa é uma das razões que ele defende o exercício físico logo pela manhã, antes de qualquer coisa, inclusive antes do café da manhã. Isso dá ao corpo um sinal inequívoco, né? Um sinal certeiro de que o dia começou, porque você estava em repouso, você acorda e você vai fazer um exercício físico, e daí você vai injetar energia no corpo e vai mostrar para o corpo que o dia começou, que há luz, que é momento de produzir, que é o momento de ficar acordado e produtivo, né? Então é um choque de energia aí fazer um exercício físico logo quando acordar, antes mesmo do café da manhã, né? E ele fala que esse exercício da manhã, por incrível que pareça, ajuda a pessoa a dormir melhor à noite. Olha que interessante. As pessoas que se exercitam regularmente relatam menos dificuldade para dormir. Ele traz alguns estudos aqui, eu não vou falar sobre todos, mas ele fala de como as pessoas relatam, né, uma melhora aí do padrão de sono, uma melhora para conseguir dormir quando são ativas, né, quando tem o exercício físico como um hábito, como uma rotina. Que mais que ele traz? Ele fala que essa mudança do exercício físico, né, em relação ao padrão de sono, acontece dentro do cérebro com uma produção mais alta de melatonina, que é um sonífero natural, que é o nosso hormônio do sono. O cérebro libera a melatonina mais cedo, quando a pessoa é ativa fisicamente, o que torna capaz da pessoa dormir mais cedo. Sabe aquela pessoa que diz, não, mas o meu padrão, eu produzo à noite, né? Eu produzo melhor de madrugada. Eu já falei sobre isso aqui, a gente ensinou o nosso corpo a ficar acordado, a ficar em estado de alerta ali e a inibir a melatonina. E isso desregula tudo. Oi, Jossane, tudo bem? Boa tarde. Mas quem se exercita tem mais facilidade de fazer o cérebro produzir
A melatonina, que é o hormônio do sono, né, que é o sonífero natural, ele traz aqui com facilidade. Então o cérebro libera essa melatonina mais cedo e a pessoa consegue dormir mais cedo, num horário ideal ali entre 22h30 mais ou menos, que ele nos traz como uma média, né, de horário. E ele fala que o oposto, o exercício físico intenso perto da hora de dormir, retarda a produção da melatonina, dificultando que a pessoa adormeça ao apagar das luzes. Por quê? Porque quando tu faz exercício físico, tu injeta energia, tu fica ligado, né? Tu fica energizado, digamos assim. E quando tu faz isso lá pelas 9, 10 da noite, o teu corpo, ele fica em alerta e ele inibe a produção de melatonina. E daí você fica super ligado e não consegue pegar no sono no horário que deveria, e no outro dia tem que acordar cedo independente disso, e acaba desregulando todo o teu círculo circadiano aí. Interessante, né? Então, se exercitar na hora errada confunde o regulador central do relógio circadiano do organismo, o que por sua vez confunde as células e os sistemas do corpo. Então ele fala que o ideal seria se exercitar cedo da manhã. Gente, e aqui eu falava ontem isso para uma mentorada minha, existe o ideal e existe o real, o que a gente consegue. Eu por algum tempo eu tentei fazer isso que ele falava, acordar e fazer exercício físico. Eu acordava, ia correr, eu ia fazer uma caminhada, ia fazer alguma coisa. Só que pra mim não dava muito certo por alguns motivos particulares meus. Então hoje eu tenho feito exercício à tardinha, né? Então existe o ideal e existe o real. Se você pode fazer o seu ideal, faça. Mas se não pode, não, eu não consigo fazer exercício físico logo pela manhã, então eu nem vou fazer. Não, faça o real, faça o que dá, faça o que funciona pra você, tá bom? E é interessante que ele traz aqui que geralmente a pessoa fala, exercício físico é eu colocar uma roupa e ir pra academia. Exercício físico é eu fazer 1 hora de corrida. E não, esse exercício físico logo ao amanhecer, ele fala que pode ser subir escadas, varrer uma casa, né? Colocar a roupa na máquina, arrumar. É algo que faça o seu corpo se mexer e injete energia ali para mostrar que o dia começou, para mostrar que o teu corpo não está mais em repouso. Sabe aquele dia que você acorda, e isso é um adendo meu, não é do autor, mas que você fica aquele feriado ou aquele final de semana, inverno, né? Que você acorda, não tira o pijama, fica de pantufa, não tem que sair e você fica se arrastando o dia inteiro. É mais ou menos isso, você não deu aquele choque de energia no corpo, o seu corpo não entendeu que é dia, né? E você fica lá e não consegue produzir, parece que o sono piora e você fica lenta o dia todo. É mais ou menos por isso, porque você não deu um choque de energia no corpo. Então pode ser uma caminhada de 20 minutinhos para levar o cachorro para passear, pode ser subir escadas, pode ser varrer uma casa, pode ser 20 minutinhos aí de algo que movimente o seu corpo para mostrar pro seu corpo que você está ativa. Pode ser arrumar a cama, guardar alguma coisa que está fora do lugar, né? Fazer algum tipo de atividade física para que seu corpo entenda que é dia. E mesmo mas 20 minutos não adianta nada. Adianta, e ele traz aqui o porquê. Há estudos que comprovam isso, que 20, 30 minutos diários muitas vezes é melhor do que uma alta intensidade de exercício ou outra quantidade, na verdade, de exercícios menos vezes aí por semana, tá? Ele fala também que o exercício matinal é especialmente benéfico para o ritmo circadiano à medida em que envelhecemos, à medida em que vamos ficando mais velhas aí, dar um choque de energia para acordar o corpo. Exatamente, Rogério. No fim dos 40 e início dos 50, é preciso dar ao corpo sinais fortes pela manhã de que o dia começou para que você consiga dormir à noite. Pessoas de meia idade, no final dos 40, início dos 50, têm mais dificuldades para dormir à noite, muitas vezes sofrem de insônia, né? E ele traz a importância desse exercício matinal logo que você acorda para dar esse choque de energia, para facilitar com que à noite o seu hormônio de melatonina seja produzido e você consiga dormir com mais facilidade, não sofrer de insônia. Olha que interessante. E ele fala que um estudo recente aqui examinou o efeito dos exercícios na redução do risco de câncer em mulheres mais velhas, justamente nessa meia idade aqui. A importância desse choque de energia logo no início da manhã, para que o seu corpo consiga ter um padrão de sono ok ao final do dia, né?
E ele fala ainda que quando você pratica exercícios de baixa intensidade, como um passeio agradável no quarteirão, seus músculos usam o oxigênio como combustível. Olha que interessante. Então não precisa eu sair, vou correr 5 quilômetros, eu vou pra academia logo que amanhecer, se você não conseguir. Mas é um choque de energia que mostra ao seu corpo que é dia, né? Que é hora de produzir, que é hora de acordar e que o hormônio da melatonina, se ainda não cessou, ele vai cessar nesse momento, né? Pra você ficar com energia, ficar alerta e diminuir aquela sonolência do início da manhã, muitas vezes. Interessante, né? E ele fala que os exercícios da manhã ainda podem oferecer um benefício ainda maior, né? Em relação ao emagrecimento. Olha que interessante. Ele colocou aqui, eu vou ler esse trechinho porque eu não vou conseguir falar exatamente, mas ele fala, no capítulo 2, que a gente já falou isso, né? Tem um estudo que mostrou que os participantes do estudo podiam reverter o efeito da alimentação rica em gordura exercitando-se antes do café da manhã. De forma quase milagrosa, olha, eles não engordavam quando se exercitavam antes da primeira refeição, mas quando se exercitavam mais tarde, depois de 1 ou 2 refeições, que eles acabavam engordando mais. Porque quando você se exercita antes do café da manhã, movimenta o corpo ainda em jejum. Assim, quando se exercita o suficiente para fazer os músculos passarem de queimar oxigênio para queimar açúcar, seu sangue terá menos açúcar disponível para alimentá-los. Em consequência, o corpo é forçado a usar a reserva de gordura. Olha que legal, né? Que interessante. Isso são estudos científicos, gente. Não sou eu que estou falando, né? É o autor que traz. Então, e ele reforça aqui que a boa notícia é que você não precisa de muito exercício antes do café da manhã para obter resultados. Basta 20 a 25 minutos pro truque dar certo. Pode ser na esteira, pode ser ao ar livre, pode ser um treino intervalado aí de repouso e atividade, né? Você faz conforme o seu real, né? A sua realidade aí. Bem interessante. Oi, Rosimeire, tudo bem? O que estamos procurando aqui é a dose mínima de exercício eficaz para você e seu corpo. Lembra que eu falo em relação à organização? Qual é a dose mínima eficaz de hoje? Se eu não fizer mais nada, qual é a dose mínima eficaz que eu preciso fazer para o meu dia não ficar um caos? Para não acumular muita coisa? Qual é a dose mínima eficaz para a minha organização hoje? Assim ele traz aqui em relação ao exercício. Qual é a dose mínima de exercício eficaz para você e seu corpo hoje, né? O que é o mínimo que eu preciso fazer se eu não for fazer nada? Poxa, eu vou passear com o meu cachorro 20 minutinhos na minha quadra aqui, né? Vou subir e descer escada em vez de subir e descer de elevador. Qual é a dose mínima eficaz que você precisa, ok? Então, ele fala que exercício é tudo que a gente faz que mexa o corpo. Pode ser varrendo a casa, cortando grama, dando um passeio depois de jantar, brincando no piquenique no quintal. Todas as atividades, essas atividades movimentam o corpo e abrem seus canais. E você pode fazer a qualquer hora do dia. Não é também para fazer 20 minutos lá cedinho e passar o dia inteiro trancada dentro de um escritório, né? Com a luz artificial ali sentada em frente ao computador. Olha que interessante. Para quem já faz treino funcional, fica fácil fazer alguns exercícios em casa. Exatamente. Engraçado é que você fazendo exercício físico, por exemplo, um treino funcional, eu também faço, você tem muita mais disposição para fazer tarefas simples dentro de casa, que quando você não faz nenhum exercício, você se cansa muito facilmente. Varrer uma casa, passar um pano, né, passar aspirador, que seja, subir uma escada, coisas básicas que não deveriam cansar tanto você. Às vezes você cansa e é exaustivo porque você é sedentário, né? Então facilita também no seu dia a dia, na sua organização aí. E é muito interessante que... O que eu ia falar? Perdi. Vamos continuar aqui, daqui a pouco eu lembro. Ai, gente, esqueci, eu queria falar isso. Tá, vamos lá. Então, o nosso corpo precisa desse... lembrei. Por que antigamente, muito antigamente, ele conta o depoimento aqui, é uma história, lá no final do capítulo, na verdade, de um rei, tá? Depois eu conto a historinha, não, vou contar agora. Basicamente, o rei estava indisposto, com muito cansaço, enfim, deixa eu ver se eu acho a historinha aqui. E ele pediu, o que eu preciso fazer, né, pra melhorar isso? Aqui, ó.
O rei não tinha energia, não conseguia se concentrar e ele convocou o seu médico pessoal para diagnosticar a doença e lhe proporcionar cura. E o médico examinou e disse que ele tirasse a coroa e saísse do palácio. Pediu para ele viver 3 meses em uma aldeia distante, como os aldeões, comer o que comiam e fazer o que faziam o dia inteiro. Se o Senhor, o médico falou, se o Senhor viver 3 meses assim, poderá voltar e ser rei novamente. E o rei aceitou. E ele passou 3 meses ingerindo comida simples e cavando poços o dia todo, como os aldeões daquela aldeia faziam. Quando voltou, tinha recuperado o vigor físico. Esse duro período sabático provavelmente também lhe conferiu um novo ponto de vista necessário sobre seus antigos hábitos. O que aconteceu aqui? Olha só. O exercício é uma das necessidades básicas do corpo. É um pilar da boa saúde, como eu falei no início, porque une o cérebro e o coração. Ele mantém o metabolismo em pleno funcionamento. E a verdade é que a nossa vida moderna é bem parecida com a vida de um rei de antigamente. A gente come excessos de alimentos substanciais e tem muito tempo parado dentro do palácio, né? A gente trabalha sentados em frente a computadores, passa muitas vezes um dia inteiro sem fazer uma caminhadinha, sentado mesmo na nossa sala com luz artificial, tudo contra ao que a medicina Ayurveda traz, né? E diferente do que antigamente se fazia. As pessoas trabalhavam no campo, capinando, né? As mulheres trabalhavam também ajudando e fazendo serviços domésticos muito mais pesados, né? Hoje a gente tem os nossos funcionários em casa, as máquinas que fazem o trabalho por nós, e que bom. Mas, em compensação, a gente ficou muito mais sedentária, a gente fica muito mais numa luz artificial, a gente acaba não fazendo nenhum exercício durante o dia. E o nosso cérebro, ele precisa desse intercalar de atividade e repouso, né? Então, mesmo que eu trabalhe em frente a um computador o dia inteiro, eu preciso de hora em hora levantar, espreguiçar o meu corpo, alongar, dar uma caminhadinha de 10 minutos, de 5 minutos, né? Brincar com a minha filha, fazer algo para fazer esse intercalar de atividade física e repouso, e dessa forma eu vou produzir muito melhor, eu vou ter mais facilidade para emagrecer, eu vou ter mais facilidade para o meu padrão de sono à noite, para a melatonina ser liberada no horário certo, e eu vou produzir melhor. Muito interessante, né? Então você precisa ter momentos de exercícios físicos durante o dia, não somente o momento que você vai na academia, mas momentos durante o seu dia em que você faz uma caminhada, que você faz um trabalho, né, que precise de esforço físico dentro da sua casa, enfim. Que mais? Deixa eu ver aqui. A importância de mexer o corpo, como eu tô falando. Aqui, as pessoas que dão um jeito de se manter naturalmente ativas, andando, praticando yoga, fazendo outros exercícios leves todos os dias, têm mais condições de envelhecer bem e viver mais. Interessante, né? Aumenta a longevidade. E olha só que interessante, tem gente que fala, deixa eu ver onde é que tem isso aqui. Algumas pessoas gostam de dizer que a meditação é o segredo do gerenciamento do estresse e das escolhas de saúde ponderada. Ok, ele fala, concordo, mas se você está 10 quilos acima do seu peso ideal e se senta para meditar logo que acorda, logo pela manhã, vou meditar, a chance de você estar roncando em poucos minutos é muito grande, porque você vai continuar no seu estado de sonolência ali. Tá? Eu vou acordar e vou meditar. A chance de você dormir de novo é muito grande, né? Igual pessoas que, eu vou fazer meu devocional logo que eu acordo, mas eu não consigo, eu durmo em cima da Bíblia. Claro, porque o ideal é você dar um choque primeiro de energia no seu corpo, qualquer que seja ele, né? Qualquer atividade que mexa um pouquinho o corpo e que mostre pra ele que é manhã, que é dia, que é luz, né? Que agora teu corpo tá pronto para produzir e não mais para dormir, para inibir totalmente a melatonina, melhor e depois então você medita, você faz seu devocional, enfim. Suas sobrancelhas estão lindas. Obrigada, eu que faço. Muito obrigada. E ele fala também que a resposta do corpo à atividade física muda com a idade. Tá? Enquanto passa pela meia-idade, ali no final dos 40, início dos 50, o ritmo circadiano natural do corpo começa a enfraquecer. E é aí que você precisa mais ainda de exercícios para lhe dar um empurrãozinho, conseguir dormir melhor, conseguir
continuar produzindo de forma eficaz. Interessante, né? Porque muitas vezes a pessoa vai envelhecendo e ela para de fazer exercício físico, não faz mais com a mesma intensidade, enfim. Então, o exercício físico é uma das necessidades básicas do corpo, é um pilar da boa saúde aí, e é fundamental com que o nosso corpo esteja ativo logo pela manhã, para dar o choque de energia no corpo, mostrar para o corpo que é hora de produzir, e tenha momentos de atividades físicas. Entendam atividades físicas como pequenos períodos de 10, de 5, de 20 minutos, e não sair na academia, tá? No intervalo dos momentos de produção, tá? É muito importante fazer esse intercalar aí. E no capítulo 9, que eu não consigo trazer aqui pra vocês, porque é um teste, ele traz o exercício certo pra você. E ele traz aqui, deixa eu ver, 19 perguntas pra você responder. Entre elas, quando era adolescente, quanto de exercício você praticava? Se praticava esportes quando criança, o que você mais gostava? Quanto tempo você reserva para se exercitar durante a semana? O que impede de frequentar uma academia regularmente? Quando você vai à academia, o que mais irrita você? Quando tentou se exercitar no passado e quando tentou se exercitar, o que atrapalhou? O que você usa para acompanhar seu progresso? Já fez aulas de alguma atividade física? Como foi a experiência? Enfim, são 19 perguntas aqui que você vai responder, né? Tem sobre tipo físico, qual é a hora normal de se exercitar para você, enfim. E daí, depois desse teste respondido, ele traz então aqui qual é o seu tipo de exercícios físicos, como você se comporta em relação ao exercício físico, tá bom? Mas o que a gente fica hoje é a importância do exercício físico. Se você tá na live hoje, o que você tem que tirar disso, né? A partir de amanhã, a partir de agora à tarde já. Duas coisas importantes. A primeira, o choque de energia inicial de manhã cedo, né? Para que você mostre pro seu corpo que é dia, que é momento de produzir. Iniba totalmente a melatonina, se ainda existe um pouquinho de melatonina agindo em você, se você acorda sonolenta, né? Lembrando que não precisa ser 1 hora de atividade física, 20 minutos tá ok. E durante o seu dia, momentos de atividade física, não no sentido de um exercício formal, né? Pequenas atividades aí que vai mexer o seu corpo, nem que seja um alongamento corporal, principalmente se você passa o dia fechado na frente do computador, sentado, né? Com luz artificial, enfim, que nem eu faço. Então ter esses momentos ao longo do dia. Outra coisa importante para levar à noite, evitar, né, exercício físico tarde da noite, porque você vai ficar em estado de alerta e inibir a sua melatonina aí, que já deveria começar a ser produzida, e você inibindo ela, você vai acabar dormindo cada vez mais tarde, mesmo tendo que acordar no outro dia no mesmo horário, por causa dos seus compromissos, e você vai alterar o seu padrão de sono e ficar com pouca quantidade de sono, que vai interferir em tudo, inclusive na sua saúde, tá? Então é isso, gente. Pra quem chegou depois, o livro é esse, Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Semana que vem eu acho que é nosso não, tem mais 2. Semana que vem a gente fala sobre estações, olha que interessante, estações, e depois ainda tem mais uma semana de fechamento, tá certo? Tira o print aqui se você gostou, me marca lá, mostra o que você mais gostou, se comprometa, não comigo, mas com você mesma, em relação ao que você vai fazer a partir disso. Gente, se você não aplica algo que você aprendeu nas 24 horas seguintes a que você aprendeu, a chance de que você aplique é muito pequena, tá? Então já saia daqui com uma resolução na sua vida, um compromisso com você mesmo e não comigo, tá? É um compromisso com a sua saúde integral aí, com a sua organização, né? Eu não tenho tempo. Ninguém vai perder, vai ter problemas em investir 10, 20 minutos para fazer um exercício físico se você consegue ficar tranquilamente 1 hora nas redes sociais aí, né? Então faça, né? Tome uma decisão, faça uma resolução aí e comece a praticar a partir de agora, tá? É isso então. Ótima terça-feira, restinho de terça-feira para vocês. Que Deus abençoe, que possamos ser pessoas mais ativas para produzir melhor e para nos organizarmos. Isso ajuda a que a gente se organize de forma integral, inclusive tenha ânimo para cuidar da nossa casa, da nossa família, das nossas demandas e tudo aquilo que a gente tem a mão para fazer, ok? Beijo, tchau, tchau.